Olá, estudantes! Tudo bem? Animados? Sempre, não é mesmo? Eu sou a professora Juliana. Estudaremos o conteúdo de língua portuguesa verbo. Parte 2, verbos no indicativo. Então, relembrando, o modo indicativo é usado para transmitir um acontecimento certo, real, uma certeza. Aprendemos que o modo indicativo apresenta-se nos 3 tempos verbais: presente, pretérito, futuro. Bem, o pretérito é o mesmo que passado e é dividido em 3: pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Já o futuro, dividido em 2: futuro do presente, futuro do pretérito. Temos aqui um total de 6 tempos verbais. Então, os tempos verbais simples do modo indicativo apresentam-se em 6. Nós já estudamos na parte 1 o presente do indicativo, o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. Hoje estudaremos pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Pretérito mais que perfeito do indicativo tem um uso muito limitado. É usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. É utilizado geralmente em exclamações. Tomara que ele venha cedo. Ai, quem dera. Então, estudantes, atenção! E nada de decorar. Vamos entender, compreender. Preste atenção na nomenclatura, no nome. Se é pretérito, é passado. E mais que perfeito, eu tenho uma relação aí com o perfeito, não é mesmo? Então, eu posso fazer uma comparação com o pretérito perfeito. Ou seja, eu terei 2 orações com 2 verbos no passado. Um passado com relação a um outro passado. Bem, eu já sei que o pretérito perfeito é uma ação que foi feita no passado e foi concluída. Então, eu tenho um pretérito perfeito que é mais distante, mais que perfeito. Então, ele é mais distante, ele é além. É uma comparação entre um passado mais distante em relação ao outro passado. Por exemplo, um exemplo bem claro, eu já reservara a passagem quando ele desistiu. Reservara. Olha lá o exemplo, aprender, aprendera. Perceberam? Agora, observem essa frase. Eu já tinha reservado a passagem quando ele desistiu. Perceberam? Pretérito mais que perfeito. Agora, quando eu digo reservara, aprendera, traz uma formalidade. E geralmente, na linguagem oral, informal, usamos a opção de utilizar a forma composta. Eu já tinha reservado. Podemos chamar também de uma locução verbal, ou seja, apresentou 2 verbos que transmitiram uma ideia só. Eu já tinha reservado. Perceberam? Pois é. Então, aqui nós temos uma tabela para que possamos entender e observar melhor. Verbos regulares da primeira conjugação. Então, estudar, trabalhar, falar. Observem, estudara. Tu estudaras, ele estudara. Observaram? Primeira pessoa, eu estudara e terceira pessoa, ele estudara.
Observem as terminações. Permaneceram, não é mesmo? Isso aí. Agora, olha os verbos regulares de segunda conjugação, terminados com ER. Eu aprendera. Ele aprendera. Ó, e observem que vai continuar. Vai permanecer as mesmas desinências. Urar no final. Entendera. Correra. Agora, verbos da terceira conjugação, partir, dividir e cumprir. Observem, na primeira pessoa, eu, partira. E aí temos também a primeira pessoa do plural. Aí é importante, viu? Olha, estudantes, observem. Temos algo aqui para observarmos de maneira mais específica. Quando eu falo de conjugação, eu estou falando dos verbos terminados em AR, ER e R. Agora, quando eu falo em primeira pessoa, eu estou falando dos pronomes que temos aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Bem, então observem, nós temos as três pessoas no singular e temos as três últimas que se referem ao plural. E vocês podem também observar as terminações, as desinências, que expressam justamente o modo, o tempo e o número. Agora, futuro do presente. O futuro do presente indica uma ação que vai acontecer, não é mesmo? É algo que acontecerá no momento posterior. Olha os exemplos. Eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Semana que vem, meu filho fará 18 anos. Então, o verbo aprender, que é de segunda conjugação, e temos as terminações. Aprenderei, aprenderás. E aí se repete e a gente observa as terminações flexionadas de acordo com as pessoas. Novamente a nossa tabela aqui. Verbos regulares de primeira conjugação. Observem as terminações. Estudarei, trabalharei. Já com segunda conjugação, o verbo aprender, aprenderei, entenderei. E também com o verbo correr, com as desinências e as terminações flexionadas. Temos também o verbo da terceira conjugação, ó, partir, dividir, cumprir. Todos conjugados com os pronomes pessoais e com as devidas desinências e terminações. Agora o futuro do pretérito. Bem, futuro do pretérito. Pretérito já aconteceu, não é mesmo? Então eu tenho um futuro que refere-se a um passado. Isso indica uma ação que é consequência, né, de outra, encontrando-se condicionada a outra. Sim, organizando os dois sentidos, é um futuro com uma condição no passado. Ou seja, ele depende do passado. Por exemplo, se eu disser para vocês, se eu tivesse estudado, eu passaria na prova. Olha a condição, se eu tivesse. Notem, passaria indica que é uma ação dependente da outra que se eu tivesse estudado. É importante enfatizar e observar a desinência, a terminação ria nos verbos flexionados no tempo do futuro do pretérito. Continuando, ó, verbo aprender. Olha só, segunda conjugação, aprender. Olha as terminações, ria. Ó, ria. Observem, se repete, não é mesmo? Então é marca de futuro do pretérito. Aí os verbos conjugados no futuro do pretérito, regulares, primeira, segunda e terceira conjugação.
E agora vamos sintetizar. Isso. Vamos lá então observar, fazer uma revisão. O presente do indicativo, eu estudo muito, é uma frase que representa. Eu estudo muito, é o presente do indicativo. Pretérito imperfeito, eu estudava muito. Lembra que o vá determina que é imperfeito, que é um passado, é uma desinência, que nós podemos ter a relação de pretérito imperfeito? Depois, o pretérito perfeito, eu estudei muito. Já o pretérito mais que perfeito, é aquele que é além do perfeito, eu estudara muito. E vamos aqui lembrar que o estudara traz uma formalidade e que geralmente, quando se trata da linguagem oral, a linguagem informal, nós fazemos uma utilização dos verbos de forma composta, uma locução, né? Eu já tinha estudado, né? Eu poderia falar assim, que é a linguagem oral. E já formal, eu estudara, a conjugação, a flexão, a desinência final com esse irá, né? E o futuro do presente? Eu estudarei muito. Farei isso, né? Indica que vai acontecer. E o futuro do pretérito? Tem uma dependência. Uma situação ela vai acontecer, mas ela está relacionada, ela tem uma dependência com o passado. Ela vai acontecer, mas depende do seu passado. Eu estudaria muito. Eu estudaria muito. São as terminações em ria. Bem, agora é com vocês. Momento prático. É hora de vocês acessarem a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, basta apontar a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Aproveitem esse momento, estudem. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.